pessoal, aqui é a professora Mayra Vale, da Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos dar início ao estudo do sistema respiratório. Nesta aula, nós vamos abordar os aspectos anatômicos, a ventilação e um pouco da mecânica respiratória. Então, numa primeira lembrança, o que você vem à sua mente quando você pensa no sistema respiratório? O mais óbvio é a gente pensar na troca de gases entre a atmosfera e o sangue, né? A função mais básica que a gente pode pensar. Mas existem muitas outras, né? Então, ele auxilia na manutenção do pH plasmático, ou seja, do equilíbrio ácido básico do corpo. A gente vai ver por quê nas próximas aulas. Ele participa do equilíbrio térmico. Para alguns animais isso é muito relevante, como por exemplo os cachorros, né? Que não suam. Então, a respiração ofegante, né, ajuda a controlar, fazer o equilíbrio térmico. Na defesa contra patógenos e agentes irritantes, então, o sistema respiratório vai ter mecanismos para proteger contra bactérias e vírus que possam infectar, né, que vêm junto com o ar, e também partículas e gases tóxicos. E é muito importante para a fonação. Sem o sistema respiratório e o ar se movendo através das nossas pregas vocais, a gente não conseguiria emitir sons, falar, né? Então, tem todas essas funções, não apenas a troca de gases, mas fundamentalmente mesmo, para a manutenção da vida em mamíferos, é muito importante que a gente obtenha oxigênio e elimine o CO2. E aí vem a pergunta, né? Por que a gente precisa... Deixa eu vir aqui pro cantinho. Por que a gente precisa de oxigênio, né? O2 é a fórmula do oxigênio molecular, são duas moléculas de oxigênio. Na verdade, a gente volta para as aulas de bioquímica, né, em que a gente falou do uso do oxigênio na cadeia transportadora de elétrons, que tem o nome de respiração celular. E, na verdade, esse mecanismo, um mecanismo de obtenção de energia através da quebra dos nutrientes ou da fosforilação oxidativa, é um processo muito mais eficiente quando se utiliza oxigênio do que quando não se utiliza oxigênio, né? Então, existe sim metabolismo, organismos que não dependem do oxigênio, porém, por uma mesma quantidade de comida, você gera muito menos energia, né, com a quebra desse alimento. Então, lembrando que aquele processo que começa lá no sistema digestório, que a gente viu na aula passada, ele vai continuar depois quando as células vão absorver esses nutrientes e utilizar para obtenção de energia, né? Que daí é um processo que a gente vai ver nas aulas de bioquímica e de biologia celular, né? Então, a gente chama disso de metabolismo aeróbio, o metabolismo que depende do ar. Então, lembrando aqui, na verdade, o que a gente está vendo, são os alimentos, eles produzem a quebra dos alimentos, produzem substâncias que a gente chama de doadores de elétrons. Então, os elétrons vão passar por várias proteínas na membrana interna da mitocôndria, e isso, no final, acaba gerando um transporte de prótons, né, para o espaço intermembranas, que depois é utilizado na fabricação do famoso ATP, né, só fazendo uma lembrança desse processo. Mas, na verdade, onde que o oxigênio entra aqui? O oxigênio, ele é o aceptor final desse elétron que passou por essa cadeia. Sem o oxigênio, esse processo não acontece, ou seja, não acontece a produção do ATP, e o ATP é a molécula de energia das células, né? É o que faz as células funcionarem. Vários processos, enfim, no nosso corpo. E esse processo, se produz muito mais ATP quando se utiliza oxigênio do que quando não se utiliza. E aí, professora, mas quem não utiliza, né? Na verdade, organismos muito simples não vão utilizar. Então, deixa eu só passar. Como, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada para a fabricação de cerveja, uma levedura, e aí ela não utiliza, né? Ela não tem como receptor final não existe essa cadeia, não tem essa recepção, na verdade para lá na glicólise, né? Então ela gera muito menos ATP. Então alguns organismos muito basais, unicelulares, eles não são dependentes de oxigênio.
Bom, então, desse processo, né? Então, uma coisa assim, só um detalhe que eu gostaria de falar também, a troca gasosa, né? A respiração que depende do pulmão é o que a gente chama de troca gasosa, né? A absorção do oxigênio e a liberação do CO2 que depende do pulmão. O que a gente chama de respiração celular é essa respiração que a gente está falando agora, né? Que tem a ver com a cadeia transportadora de elétrons, só um adendo. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre a troca gasosa, sobre essa parte do pulmão. E aí, o que acontece no pulmão? Organismos muito pequenos, eles são capazes de captar o oxigênio só por difusão, né? Mas difusão só funciona em pequenas distâncias. Então, você tem que ser um organismo realmente muito pequeno, como, por exemplo, esse verme, que é o C. elegans, muito utilizado em pesquisas científicas. Ele capta o oxigênio por difusão, ele não tem sistema respiratório. Porém, organismos mais complexos e maiores, como os mamíferos, eles precisam ter uma superfície respiratória muito grande. Então, no humano, fechado num pulmão do tamanho de uma garrafa PET, então aqui o desenho da garrafa, né? Ele vai ter uma superfície respiratória de 75 a 100 metros quadrados. Isso é do tamanho de um apartamento, gente. De um apartamento relativamente grande, não é um apartamento muito pequeno. E por que demanda toda essa área, né? Essa área, na verdade, se a gente estender ela, dá esse tamanho, né, em metros quadrados, mas ela está empacotada numa garrafa PET, mais ou menos de 2 litros, porque demanda para captar a quantidade de oxigênio que a gente precisa ter uma área muito grande de superfície. E, além de tudo, a gente vai ver que essa membrana que faz a captação, ela tem que ser molhada e muito fina, e por isso ela fica dentro do nosso corpo, né? Por isso os pulmões, os alvéolos estão lá dentro do nosso corpo. Então, só voltando a esse ponto, né? A primeira troca, ela vai acontecer aqui, ó, entre o sangue e os alvéolos pulmonares. Então, a gente capta o oxigênio, oxigena o sangue, né? Que aqui ele está representado sempre pelo sangue vermelho. E aí a hemoglobina carrega esse sangue com oxigênio, o oxigênio é entregue para as células liberam o CO2, que é um subproduto da cadeia transportadora de elétrons, né, da respiração celular, e aí envia pela parte venosa do sistema circulatório para o pulmão novamente, onde ele vai eliminar o CO2, né, então ocorre essa troca. E é isso que a gente chama de troca gasosa. Em relação à anatomia do sistema respiratório, a gente vai ter basicamente, ele é subdividido em duas partes. Uma que a gente chama de sistema respiratório superior e outra inferior. Então, inferior é o que começa aqui a partir da traqueia, e superior é tudo que tem acima, né? Então, faz parte a cavidade nasal. A boca pode ser utilizada também como entrada para o ar, né? Lembra que a gente viu até na aula de digestório que a faringe, ela meio que vai ser tanto passagem para a comida quanto para o ar, né? Então, primeiro a cavidade, né, nasal, aí passa pela faringe, vai para a laringe. Na laringe a gente vai ter as pregas vocais, vem para a traqueia. E aí aqui já começa, acompanha aqui o cursorzinho, né, que eu estou mostrando com pointer vermelhinho. Aqui começa a traqueia, e da traqueia ela vai se subdividir em dois brônquios principais, o brônquio direito e o brônquio esquerdo, e aí começa a árvore traqueobrônquica, que ela vai se ramificando como uma árvore, né? Por isso ela tem esse nome. Os galinhos vão se subdividindo. Na verdade, os galinhos eles funcionam mais como tubulações, né? Então, eles vão ficando tubos. Você tem um tubo grandão, que é a traqueia, depois ele subdivide para dois, e esse dois vai se subdividindo, diminuindo de tamanho, até chegar nos alvéolos. E aí, uma coisa interessante é que tem uma parte que a gente chama de condutora e uma parte que é feita para troca gasosa. E a gente vai falar das funções delas e quais são essas partes. Que aqui, sistema respiratório inferior e superior é uma divisão mais anatômica. Depois a gente vai ter uma divisão mais funcional, que seria essa de área condutora e área de troca gasosa, né? Então, por isso que, por exemplo, a rinite ou a sinusite, no geral, é problema no sistema respiratório superior, né? Você tem nessa região.
E você tem alguns problemas que vão ser problemas respiratórios no sistema respiratório inferior, como, por exemplo, sei lá, a pneumonia, a bronquite, que são doenças que você vai ter outras regiões, digamos assim, que são acometidas, né? Então né, a gente tem o trato respiratório superior, narina, cavidade nasal, faringe, laringe. Inferior a gente vai ter traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, saco alveolar e, por fim, alvéolo. E aí agora a gente vai ver essa subdivisão em relação às vias condutoras, né? Então, as vias condutoras é tudo aquilo que leva, toda essa tubulação que leva o ar até o alvéolo, né? Basicamente, vai até onde? Até o bronquíolo terminal. Tudo isso que a gente viu, sistema respiratório superior e grande parte do inferior, praticamente toda a árvore traqueobrônquica. Qual que é a função principal? Simplesmente carrear o ar, né? Mas não é a única, a gente vai ver isso daqui a pouco. Essa zona condutora, ela vai ter, as células dela, do epitélio dela, vão ter algumas características interessantes, né? Uma parte dela, ali na traqueia, vai ter cartilagem e ela vai ter essas células que a gente chama de ciliadas, que produzem um muco salino, né? Então, produz uma solução salina e com muco, a gente já viu na aula de digestório que muco, onde tem mucina, é uma glicoproteína que fica um pouco pegajosa, né? A gente pode imaginar a meleca. A meleca, quando tem um excesso de produção de muco, né? Que funciona como uma proteção. Mas sempre a gente vai produzir, mais ou menos, quando está gripado, doente, mas sempre tem. Por quê? Porque isso é uma proteção contra as partículas que a gente ingere. Porque, como ele é pegajoso, as partículas grudam nesse muco. E aí tem os cílios para jogar isso em direção a nasofaringe de modo a eliminar de algum jeito, né? Uma outra parte, que seria a parte dos bronquíolos, é só de músculo liso, né? Enquanto a traqueia e os brônquios têm cartilagem e músculo liso. Por que essa diferença, né, estrutural? A cartilagem, ela é um anel que ela não vai permitir, né? São vários anéis na traqueia e nos brônquios, então isso causa uma rigidez e mantém esse músculo liso aberto. Por quê? Isso nunca vai impedir a passagem totalmente do ar, né? Por quê? Porque se colabar, isso poderia causar diminuição da ventilação do pulmão, e como a gente depende de oxigênio ininterruptamente, praticamente a gente consegue ficar muito pouco tempo sem respirar, sem fazer troca gasosa, isso poderia ser perigoso, né? Já os bronquíolos, eles têm músculo liso, e isso vai gerar consequências para alguns tipos de doença que a gente vai ver. Por quê? Como é músculo, ele tem a capacidade de se contrair e diminuir a capacidade da passagem do ar. Então, essa é uma coisa importante, né, da diferença entre regiões da zona condutora. Então, como a gente viu, tem uma função de transportar o ar, mas também tem a função de proteger, né, através da captação dessas partículas e de mais uma coisa, como tem essa solução salina, quando o ar chega já na traqueia, tipo, ele já tá, né, quando tá chegando lá para a zona de condução, ele já foi aquecido e ele já foi filtrado e ele já foi umidificado. Porque, como a gente viu, toda essa superfície ela é molhada, o ar vem seco do ambiente. Então, essa passagem faz com que esse ar seja limpo, seja umidificado e aquecido para que a troca gasosa se dê do melhor jeito, né? Para que não resseque a superfície dos alvéolos. Então, essa filtração vai acontecer aí na traqueia e nos brônquios, e como eu falei, eles têm esses cílios que ajudam a mover esse muco, né? E às vezes a gente, quando tá com mais secreção, você consegue sentir até escorrendo pela garganta, né? Um certo incômodo, um gotejamento, e é por conta dessa produção de muco. Uma coisa que é ruim, né? Os fumantes, eles acabam queimando essa passagem com a fumaça quente,
E por isso que muitos têm cronicamente uma bronquite, mas também eles perdem a capacidade de eliminação desse muco. E aí aquela pessoa que fica com pigarro, né? Isso tem a ver de alguma forma, com problemas nessas células. Que essas células perdem esses microvírulos e essa capacidade de carrear, de empurrar esse muco. Então aqui a gente está vendo um desenho, né, mostrando as células e aqui uma foto mesmo das células. E olha que interessante, né? As células caliciformes, que a gente chama, que também estão presentes no intestino, elas que vão secretar as glicoproteínas que formam o muco. Não necessariamente são glicoproteínas iguais, né? São uma família de mucinas. Então, o muco ele difere um pouco, o muco que é feito no sistema respiratório. Cada mucosa vai ter, digamos assim, glicoproteínas um pouco diferentes. Bom, então continuando na zona condutora, né? Ela pega toda essa parte. E ela pega uma parte do trato respiratório superior e uma parte do inferior também, né? Então é todo esse caminho. E essa ramificação ela vai mudar de animal para animal. Então, os animais pequenos têm menos ramificações, e quanto maior o animal, vai ter mais ramificações. Então, por exemplo, o elefante tem muitas ramificações, porque o pulmão é muito grande, né? E isso também vai ter implicações na passagem do ar, que a gente vai conversar depois. E aqui, finalmente, então, passa todo esse caminho para chegar nos alvéolos, que parece esse cachinho de uva aqui, né? Eu falo que sempre parece, mas você tem que imaginar ele em 3D, na verdade, porque ele é oco, né? Então aqui vem, né, os bronquíolos terminais, e aí chegou no alvéolo, e o alvéolo é onde vai ocorrer a troca gasosa, e aqui tem um cachinho de uva, mas o ar está aqui dentro, né? Entrando e saindo. E aqui estão as células do alveolares que vão fazer a troca gasosa. Só que a troca gasosa é uma troca do ar alveolar com sangue. Então, por isso tem essa conexão tão grande, ó, entre os alvéolos e os capilares alveolares, né? Então, o sangue tem que passar ali, tem que ter essa proximidade para que tenha a troca gasosa. E aí, além, a gente já viu que tem que ser uma superfície úmida, mas além de ser úmida, ela tem que ser muito fina. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, deixa eu voltar. Uma característica importante também aqui nesse ponto é que, em relação à estrutura, né, vai ter fibras elásticas, né, como por exemplo a elastina e o colágeno. Qual a propriedade disso? É uma propriedade que permite inflar e desinflar, inflar e desinflar. E a gente vai ver qual a importância disso, né? Então tem esses dois tipos de fibra elástica nos alvéolos. E aí, como eu falei, aqui vocês imaginam que você está vendo por dentro, né? Você tem um corte aqui no alvéolo, então você está vendo essa superfície redondinha assim. E aí tem uma coisa muito interessante, ó. Aqui a gente consegue ver as células alveolares do tipo 1, que são as células que fazem efetivamente a troca gasosa. Aqui, em amarelinho, são as células alveolares do tipo 2. Aqui os capilares sanguíneos, muito próximos, né? E aqui macrófagos. Então, como podem chegar vírus, bactérias, os macrófagos têm que estar bastante próximos para proteger essa superfície. Agora, uma coisa muito interessante é o espaço entre o sangue e os alvéolos, né? Na verdade, essa estrutura ela é feita por uma célula. Isso chega a ter, sei lá, 0,1 micrômetros. 1 micrômetro é muito. 1 micrômetro, gente, é 1 metro dividido por 1 milhão. Então, vocês imaginam, né? É muito. 1 centímetro dividido, acho que 10 mil vezes. É muito pequenininho. E aí, por que tem que ser esse espaço tão pequenininho? Porque o oxigênio e o CO2, eles têm que passar por difusão ali. E se vocês lembrarem, eu falei para vocês, né? A difusão ela só funciona em pequenos espaços. Lembrando que isso é simplesmente enquanto eu estou respirando e o sangue está passando. Então, é um processo muito rápido. Então, se você olhar aqui, a gente tem as membranas, né? A gente vai ter... Bom, o Vicente
gente. Joaquim deixou eu continuar. Me perdi, nem sei onde eu estava. Voltando, né? Então, esse espaço ele é muito curtinho. Então, aqui, se vocês observarem, entre, né, o alvéolo e o sangue, então aqui está, ó, essa parte aqui é a célula alveolar do tipo 1, aqui está o endotélio da célula sanguínea, aqui o plasma sanguíneo e aqui a célula vermelha do sangue, né? Então, o gás ele tem que fazer todo esse caminho. Então, esse caminho tem que ser muito curtinho para isso ser efetivo, né? Então, é uma camada de célula alveolar com outra camada da célula capilar. Então, vocês imaginem também que faz sentido ficar dentro do pulmão, né? Não faria sentido ficar exposto. Já que é ar, por que não fica fora do corpo? A gente não ia precisar respirar. Porque é uma camada muito fina e ela pode ser facilmente lesionada, fora que ela tem que ficar molhada e aí seria mais difícil, né? E aí, por isso que a gente tem dois tipos de células também, né? Essa célula aqui roxinha, que é a célula alveolar do tipo 1, vai fazer a troca gasosa, e essa aqui amarelinha, que é a tipo 2, ela vai secretar um fator chamado surfactante, que é importante também na troca gasosa, a gente vai ver por quê depois. Bom, então o que a gente chama de ventilação é a troca de massa de ar entre a atmosfera e os alvéolos, né? Então é a saída, entrada, ou inspiração, expiração, inspiração e expiração. E o que a gente chama de ciclo respiratório é isso. É uma inspiração seguida de uma expiração. Quando você fez isso, você completou um ciclo respiratório, né? E aí a gente tem uma pergunta muito básica, que eu não sei se vocês já se fizeram. Por que o ar entra no sistema respiratório e por que ele sai? Né? Quais são as forças físicas que levam o ar a entrar e sair? Porque, não sei, né? Você pode ficar com a boca parada, sim, e aí não vai entrar e sair ar. Mas a gente precisa que entre e saia. Então tem uma ação aí no meio. E a gente vai discutir qual é essa ação. E aí, para ter essa entrada e saída, na verdade, o que muda de volume é a nossa caixa torácica. Então, no sistema respiratório, mudança de volume da caixa torácica durante a ventilação vão causar gradiente de pressão, que é gradiente, né? Ter diferença de pressão que gera fluxo de ar, ou seja, o ar entrando e saindo, né? E por que o ar muda de direção, né? Primeiro ele entra, depois ele sai. Então, isso tem a ver com essas pressões. Deixa eu me puxar para cá. Opa, puxando errado aqui. Então, quando o volume do tórax aumenta na inspiração, a pressão alveolar diminui, o ar entra. Quando o volume torácico aumenta daí, a pressão diminui na expiração. Quando o volume torácico diminui, a pressão aumenta e o ar sai, né? Então a gente fala que o fluxo é diretamente proporcional ao gradiente de pressão entre o meio externo e o meio alveolar e indiretamente proporcional à resistência. Então, aqui está esse fluxo, né, é diretamente proporcional a ΔP, que é o gradiente de pressão. Que gradiente de pressão é essa? A diferença da pressão fora com a pressão alveolar, intraalveolar. Pressão atmosférica fora, pressão intraalveolar. Dividido pela resistência. Qual resistência? A resistência à passagem do ar. E aqui está mostrando, então, um gráfico que mostra o que é a ventilação, né? Então, no geral, para um ser humano, assim, né? Isso é muito difícil porque varia muito o tamanho das pessoas, mas digamos que, como exemplo, pode uma média ser 500 ml. Entra 500 ml de ar e sai 500 ml de ar, cada ciclo expiratório. Então, ó, o que a gente vê na inspiração, um aumento do volume, seguido de uma diminuição do volume. Então, entra e sai meio litro de ar, né, durante esse momento, né? E aí tem uma mudança, isso é a mudança de volume, na verdade, ela é acompanhada de uma mudança de pressão. E essa mudança de pressão que vai gerar o fluxo de ar.
Então, essa mudança de pressão em relação ao volume, ela é explicada pela lei de Boyle. Então, se você tem aqui um lugar, né, por exemplo, um recipiente com 1 litro de gás dentro. O gás lembra que é as moléculas no estado que elas se movem mais rápido, né? Elas estão mais soltas, né? Se a gente lembrar lá das aulas químicas de química do ensino médio, a água ela está no estado mais as moléculas estão se movendo bastante, mas o vapor d'água, as moléculas estão se movendo muito, enquanto no gelo, as moléculas estão se movendo muito pouco. Essa é a diferença, é a água nos 3 estados, né? Seja vapor d'água, água líquida ou água gelificada, é água. O que está mudando é o grau de atividade dessas moléculas de água. Os gases, eles têm, essas moléculas, elas estão se movendo muito, né? Então, se eu tenho um ambiente com 1 litro, as moléculas estão batendo em todas a superfície desse 1 litro, certo? Se eu tenho X moléculas ali dentro. Agora, se eu diminuir o tamanho, pegar um pistão e empurrar agora para meio litro, antes eu tinha 1 litro, agora eu tenho meio litro. Vocês conseguem imaginar que essas moléculas agora vão bater com mais força e gerar uma pressão ainda maior? Então, isso é um aumento e diminuição da pressão. Por isso, quando eu aumento o volume, diminui a pressão. E quando eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. E a gente faz essa relação com a respiração, né? Quem criou isso foi a lei de Boyle. Então, a redução do volume aumenta as colisões das moléculas de gás com o recipiente, isso aumenta a pressão. Então, quando eu aumento o volume do meu tórax, eu estou diminuindo a pressão dentro do alvéolo. E lembra que eu falei que tem elastina e colágeno, né? A estrutura do pulmão tem essas fibras, isso ajuda a esticar, né? Então, ele aumenta, igual uma bola de soprar, e isso vai ajudar a diminuir a pressão. Diminuindo a pressão, o ar entra. Por que o ar entra, na verdade? Porque aqui fora a pressão vai estar maior, a pressão atmosférica vai estar maior. E o ar, os fluidos, a água também, ela sempre tende a ir de um lugar de mais pressão para menor pressão. Então, fora está com mais pressão, entra para dentro do pulmão. Quando eu diminuo a minha caixa torácica, eu aumento a pressão ali dentro e aí vai acontecer o contrário. O ar agora vai sair da região de alta pressão, que é o meu alvéolo, para dentro da pressão, para o meio atmosférico. Lembrando que tudo isso acontece muito rapidamente, né? Agora, eu não sei se vocês perceberam isso, onde que, assim, para ter esse aumento de tamanho, precisa de fazer força, né? Quem que faz força nessa história, assim? Porque os alvéolos não têm músculo, né? Vocês lembram disso? Quem que tem músculo? Quem tem músculo são as vias condutoras, né? Os bronquíolos e músculo liso. Então, como que aumenta de tamanho, né? Aumenta de tamanho não é o pulmão. Quem vai fazer a força necessária? Assim, o pulmão ele aumenta de tamanho, mas digamos que ele não exerce a força para fazer isso. Quem vai fazer isso são os músculos. E por que os músculos, outros músculos, né? Músculos esqueléticos, músculos que a gente consegue controlar. Por quê? Porque, na verdade, o pulmão ele está aderido à caixa torácica. E ele está aderido pelo saco pleural. A gente vai ter 2 pleuras. Pleura é aquelas membranas que revestem os órgãos. Então, a gente tem a pleura visceral, que é a pleura mais perto do pulmão, e uma pleura parietal, que está colada no tórax. Então, aqui ela está bem aumentada, né? Então, a gente tem como se fosse um balão preenchido com líquido e o balão preenchido com ar representa o nosso pulmão. Essas pleuras, então, elas envolvem os pulmões, mas além de envolver o pulmão, ela mantém o pulmão preso na caixa torácica. E aí, os músculos do meu corpo, né, o diafragma e os músculos aqui da minha caixa torácica, são eles que fazem o movimento. E o pulmão, ele só acompanha. Porque o alvéolo em si não vai ter, ele não é ele que faz esse movimento. É como se a caixa torácica puxa o pulmão junto e ela está bastante aderida. E aí você fala, por que, professora, como assim que ela está aderida? Né? Aqui a gente consegue ver isso. Né? Então a gente tem a pleura visceral, que seria a pleura aqui mais próxima
do pulmão, e a pleura parietal, que está colada na parede do tórax, né? Então, aqui mostrando pulmão direito, aqui pulmão esquerdo, no meio coração, aqui o esôfago e aqui, né, a coluna vertebral. E aí, à medida que isso expande, o pulmão vai acompanhar. Mas como que ele vai acompanhar? O que, que tem dentro dessas pleuras? O espaço é muito pequenininho, mas o que vai ter ali é o líquido intrapleural. Esse líquido, além dele ajudar a lubrificar, né? Porque se não tivesse o líquido, digamos que dizem que chega a fazer barulho e acaba sendo um pouco dolorido fazer esse movimento. Além disso, o líquido ele mantém a pleura parietal e a visceral unidas, né? Então, o pulmão colado na parede torácica. Como que é o exemplo? Como que pode ser isso? Tem cola? Não, não é cola. Vocês sabem quando vocês vão lavar a louça e aí você, de repente, um copo entra dentro do outro e daí, o que que tem? Você tem duas superfícies de vidro, né? Com uma camadinha de água no meio. E você faz uma força, às vezes você quebra o copo, mas você não desgruda. Essa é a mesma força que mantém a pleura parietal unida à visceral, que mantém o pulmão aderido à caixa torácica, né? Que é uma força de tensão superficial entre as moléculas de água. Então, isso é o que mantém unido. E aí, se você lembra do copo, você vai lembrar que é forte mesmo. Quem já teve essa experiência sabe que é bastante complicado você tirar, né? Às vezes você tem que deslizar, você tem que jogar detergente, você tem que fazer alguma coisa, porque só puxar assim você não consegue desfazer essa ligação. Bom, se vocês lembrarem, a gente falou, né, que o fluxo de ar ele é dependente da pressão, da diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno, que vai ter a ver com volume, mas ele é indiretamente proporcional à resistência. E vocês podem perguntar, que resistência, né? Quando a molécula de ar ou a molécula do líquido entra num tubo ou estão se movendo, você vai ter um fluxo laminar, que é isso que a gente está vendo aqui, tá vendo? Bem bonitinho, né? As moléculas todas organizadas. A molécula que está aqui no meio, tá vendo? Ela está indo mais rápido que as que estão no canto ou próximo à parede. Por quê? Porque essa molécula que está aqui, ela está colidindo com a parede, né? Então isso diminui a velocidade dela. Mas isso aqui é numa condição ótima, porque na verdade o que muitas vezes acontece é isso aqui, um fluxo turbulento das moléculas se batendo, né? É igual um rio que está passando bonitinho, cada molécula, digamos assim, na sua zona e outro que está todo mundo se batendo. Isso diminui, isso dificulta um pouco a passagem, né? E o que a gente vai ter, na verdade, no sistema respiratório é um fluxo transicional, que a gente chama, que é uma mistura desse bonitinho com quando vai bifurcar, né? E lembra que a árvore tracobronquica, ela bifurca várias vezes, isso causa turbulência no fluxo e isso aumenta a resistência. Então, é uma resistência friccional ao fluxo de ar, das moléculas se batendo entre si e com as paredes de onde elas estão passando, né? Então, a gente tem que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento dessa tubulação, entre aspas, né? A viscosidade do fluido. O que é a viscosidade do fluido? A água não tem viscosidade nenhuma, ela é líquida, né? Super líquida. E o mel tem muita viscosidade. Viscosidade é essa coisa que tem essa dificuldade, né, de escorrer, digamos assim. Você fala, professora, a gente não está falando de líquido, a gente está falando de ar, mas o ar também é um fluido, né? Assim como os líquidos. Então, isso é uma coisa que não influencia muito. Nem o comprimento, porque na verdade você imagina que o comprimento do sistema respiratório ele não muda muito, né? Nem a viscosidade, a não ser, por exemplo, quando você está fazendo sauna, porque aí na sauna o excesso de vapor d'água faz o ar ficar um pouco viscoso e aí fica um pouquinho mais difícil de respirar. Mas são situações muito raras. O que vai influenciar muito? O raio. Então, ele é inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. Então, assim, é 4, né, elevado a 4 vezes mais importante, digamos assim. O que isso quer dizer? Quanto maior o raio, menor a resistência. E por quê, gente? Faz sentido, né? Se for muito apertado,
as moléculas vão se bater mais e digamos que vão perder força, né? Vai aumentar a resistência do sistema. Se esse raio for muito grande, fica mais fácil do fluxo seguir nesse fluxo laminar bonitinho, né? O que isso quer dizer? Então, o raio da passagem do ar no sistema respiratório vai ser muito importante para a resistência. Então, a resistência, ela é assim, o componente principal dela é o raio. Bom, em relação aos músculos respiratórios, como eu já falei para vocês, né, essa mudança do volume do pulmão vai depender mais dos músculos esqueléticos do tórax do que do pulmão em si. O principal vai ser o diafragma. O diafragma, ele tá aqui na base, abaixo das nossas costelas, né? E ele parece uma campânula, assim. Ele que divide, né, a cavidade torácica, onde está o pulmão, o coração, em relação à cavidade abdominal, onde estão o estômago, o fígado, os outros órgãos. E ele, o que ele faz, né? O pulmão tá aderido aqui embaixo, né? Sobre ele. E quando a gente inspira, ele desce puxando o pulmão. E ele aumenta o tamanho. E quando a gente expira, ele volta e diminui o tamanho. Então, ele faz esse movimento. E aí, ele vai ampliando a caixa torácica. Ele é responsável de 60% a 75% da mudança do volume. E aí, tem alguns outros músculos que vão aumentar um pouco, né? Então, o diafragma, que é chamado de cúpula, né? Uma campânula. E outros músculos. Então, a gente vai ter o esternocleidomastoide, o escaleno, os músculos paraesternais, os intercostais externos. Então, eles vão ajudar também, mas eles vão colaborar com mais ou menos 30%, né? Um terço. A maior parte, o músculo respiratório mais importante é o diafragma. E aí, a gente vai ter os músculos expiratórios. Porém, os músculos da expiração, que estão aqui, são, por exemplo, os abdominais, o transverso abdominal, o oblíquo interno, os intercostais internos, né, os externos são da inspiração, eles não são tão importantes. Por quê? Porque lembra que o pulmão ele é elástico? Então, a gente faz a força para ele aumentar de tamanho, mas digamos que para ele diminuir é só uma questão de retração elástica. Então, a gente fala que a expiração nos humanos, porque depende dos animais, tem um cavalo já é ativo, né? Expiração ativa. Mas nos humanos, ela é passiva. Quer dizer que se você estiver respirando normal, você precisa fazer força para inspirar, mas para expirar não, né? Digamos que a caixa torácica, ela volta sozinha. Quando que esses músculos... Então, para que tem esses músculos, né? Que, tipo, entende? Os músculos puxam para abrir o tamanho do tórax, depois eles diminuem a caixa torácica. Quando você está correndo, por exemplo, quando você aumenta muito a frequência respiratória, e daí você vai ter que auxiliar esse processo. Então, é só o processo assim, que você está com a respiração muito acelerada. Então, aqui, ó, aqui em repouso, diafragma acelerado, relaxado, acelerado. Lembra que eu falei que ele parece uma campânula, ó, ele tá aqui, tá vendo? E o pulmão tá residindo sobre ele. Lembra que o pulmão tá ligado aqui a ele pelas pleuras, ó, esse espaço aqui em branco, né? O pulmão tá aderido na caixa torácica e preso aqui no diafragma. E aí, quando o diafragma se contrai, na inspiração, ele puxa o pulmão para baixo, ó. E, na verdade, aqueles outros músculos, como os escalenos, intercostais, vão puxar para cima essa parte aqui, né? A gente faz uma coisa assim. Isso aumenta o volume da caixa torácica. Então, aqui mostrando que 25% a 40% são oriundos do movimento da caixa torácica, além do diafragma, né? Então, aqui mostrando o que é o movimento, né, das costelas, que tem a ver com, imagina um balde levantando, né, a asinha, onde a gente pega, né, a alça. Então, é esse movimento que as nossas costelas fazem que os músculos vão ajudar. Então, tem um aumento da dimensão dorso-ventral torácica pelos intercostais internos, externos, pelos intercostais externos e escalenos, desculpa, gente, intercostal interno é da expiração.
e aumento da dimensão laterolateral. E aí, na inspiração, que é um processo passivo, o diafragma volta e a caixa torácica retrai. Bom, na próxima aula, a gente vai ver, então, falar um pouco sobre espirometria, que é sobre os volumes que entram e saem do nosso corpo e como que isso pode ser usado na medicina. Enfim, a gente se vê na próxima aula. Deixa eu só ir para o cantinho aqui para vocês verem, né? Aqui estão as referências. Ui, eu fui pro canto. Tchau, gente. Até a próxima.